Olá, hoje é quinta-feira, 15 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Diversos senadores foram à internet prestar solidariedade à jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Durante um debate com os candidatos ao governo de São Paulo, o deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, perguntou se a jornalista recebeu dinheiro para falar mal do governo Bolsonaro e disse que ela é uma vergonha para o jornalismo. O deputado repetiu essa expressão usada contra a própria Vera Magalhães pelo presidente Jair Bolsonaro no debate de candidatos a presidente realizado pela Band em agosto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos senadores que se pronunciaram pelo Twitter. Ele escreveu: manifesto minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães por mais um ataque à sua honra e dignidade profissional. Esse tipo de comportamento hostil e mal educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é e nunca será um padrão de conduta dos brasileiros. Que prevaleça no Brasil a cultura do respeito, inclusive aos jornalistas e às mulheres. Os senadores devem votar na semana que vem medidas provisórias que correm o risco de perder a validade. Uma delas anula até o fim do ano créditos tributários para empresas que compram combustível para uso próprio. O benefício havia sido estabelecido por uma lei complementar aprovada pelo Congresso. Para tentar frear o aumento nos preços dos combustíveis, pressionados principalmente pela guerra na Ucrânia e aumento do dólar, o Congresso aprovou em março deste ano mudanças nas regras de cobrança de ICMS de produtos como gasolina, diesel, biodiesel, etanol e gás. A tributação passou a ser em uma única fase da cadeia e a alíquota calculada sobre o valor unitário do produto. No caso da gasolina, sobre o litro e não sobre o preço final. A lei complementar, sancionada sem vetos pelo governo, também estabeleceu isenção de PIS, PASEP e COFINS sobre esses produtos até o final deste ano. E ainda concedeu às empresas que compram combustíveis para uso próprio créditos para abater outros impostos devidos à Receita Federal, o que beneficiaria empresas de ônibus e de aviação, transportadoras e outras. Essa lei complementar, ela fala então do fim do efeito acumulativo, do imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, que é estadual, e tenta criar mudanças também para zerar a incidência de PIS, PASEP e COFINS e oferecer crédito tributário para as empresas que operem com os derivados do petróleo, com a gasolina, com o diesel e com o gás. A medida provisória editada pelo governo retira da lei a possibilidade de concessão de créditos tributários a essas empresas. Segundo o Ministério da Economia, essa medida aumentaria ainda mais as perdas com a isenção de PIS/COFINS, calculadas em quase 17 bilhões de reais este ano. Para este economista, o problema dos combustíveis tem muito mais a ver com a política de preços da Petrobras e defende que a solução é mudar essa política. Na verdade, se o governo quisesse resolver o impacto negativo da inflação, o impacto negativo sobre o orçamento das famílias, das empresas, derivados dos aumentos dos preços dos combustíveis, bastava mudar a política de preços da Petrobras, tá certo? E fazer com que a empresa passasse a explorar petróleo e refinar o petróleo nas suas refinarias. Tá certo? Porque o que está acontecendo é o contrassenso, quer dizer, a Petrobras exporta o óleo bruto e importa esses bens. Outra medida provisória que deve ser votada a semana que vem pelo Congresso, para não perder a validade, prorroga o prazo para que servidores públicos federais migrem para a FUNPRESP, o regime de previdência complementar próprio. A medida provisória estende até 30 de novembro o prazo para a migração de servidores públicos federais para o regime de previdência complementar, a FUNPRESP, Fundação de Previdência do Servidor Público. Mais de 18 mil servidores já migraram de regime nas oportunidades anteriores, de acordo com o Ministério da Economia.
O governo estima que, desta vez, cerca de 292 mil servidores optem pela Previdência Complementar. A MP já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e perde a validade no dia 5 de outubro. Para quem decidir migrar até esta data, o cálculo do benefício vai considerar 80% das maiores contribuições realizadas. Mas a partir de 1º de dezembro, a fórmula vai usar 100% dos recolhimentos registrados em todo o período de contribuição. Eu optei por não migrar para o FUNPRESP porque eu sou servidora pública desde 2002 e, portanto, eu ainda tenho a garantia da aposentadoria com integralidade e paridade. Então, não me parece que essa proposta do FUNPRESP seja vantajosa. Creio que o ponto importante votado na Câmara dos Deputados para verificação no Senado é que o texto original da MP constava que para o servidor que decide migrar para o regime de previdência complementar, o cálculo do benefício usaria 100% de todas as contribuições feitas pelo servidor, que contribuiu desde julho de 1994. O PLV alterou esta regra, considerando que o cálculo do benefício observará a diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações correspondentes a 80% de todo o período contribuído desde a competência de julho de 94. A vigência da MP original vai até 5 de outubro, razão pela qual acreditamos que o Senado deve votar a matéria dentro do prazo, a fim de proporcionar essa nova janela de migração. O texto aprovado na Câmara também transforma a Fundação em personalidade jurídica de direito privado. Uma das consequências dessa alteração seria o fim do limite de remuneração dos dirigentes da FUNPRESP. Antes da medida provisória, os salários eram limitados ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de R$ 39 mil. Não muda nada, porque isso é apenas uma formatação jurídica da instituição. Ela continuará cumprindo as mesmas funções. Aliás, desde sempre deveria ter sido de direito privado. A partir deste sábado, 17 de setembro, candidatos só podem ser presos em flagrante, uma garantia contra perseguições de adversários. O Código Eleitoral Brasileiro garante aos candidatos a cargos eletivos um período de imunidade em que não poderão ser presos, a não ser por sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou em casos de flagrante, ou seja, quando a prisão ou detenção acontece no momento do crime. Boca de urna e compra de votos, por exemplo, são crimes eleitorais que permitem a prisão em flagrante. Essa imunidade começa a valer 15 dias antes das eleições e termina 48 horas após a votação. E para que serve essa imunidade eleitoral? É para garantir o equilíbrio da disputa, evitando que prisões sejam usadas como manobra para prejudicar um candidato. Ou seja, é para impedir que ele sofra injustamente um constrangimento político ou até mesmo seja afastado da campanha. Esses 15 dias impedem justamente que um candidato seja injustamente preso e que isso possa prejudicar a sua candidatura. Vale ressaltar que mesmo preso em flagrante, o candidato ainda pode concorrer, uma vez que a nossa legislação, principalmente a lei de ficha limpa, ela prevê que só não poderá ser candidato aquele que for condenado por órgão colegiado, que não é o caso. A prisão em flagrante apenas ocorre para preservar a situação que ensejou aquele ato. O Código Eleitoral também garante a mesma regra a mesários e fiscais de partido, que também não podem ser presos ou detidos nesse período, durante o exercício de suas funções. A imunidade eleitoral também é uma medida aplicada aos eleitores, só que por um período menor. Nenhum eleitor pode ser preso a partir de 5 dias antes das eleições até 48 horas depois. No caso do eleitor, é uma forma de evitar que ele seja impedido de exercer o direito ao voto. A regra foi inserida na legislação eleitoral em 1932 para anular a influência dos coronéis da época que tentavam intimidar o eleitorado.
O Tribunal Superior Eleitoral anunciou que as urnas eletrônicas terão um intervalo de tempo em cada cargo para que o eleitor reveja o que digitou antes de confirmar o voto. O objetivo da mudança é reduzir votos equivocados. O eleitor votará 5 vezes no primeiro turno e até 2 vezes no segundo. Após cada escolha, o sistema vai impedir o encerramento da operação pelo tempo de 1 segundo, para que a pessoa confira se digitou o número do candidato corretamente. Nesse momento, aparecerá a frase "confira o seu voto". E eu acho que isso é importante para a pessoa ter tempo de conferir o voto e não cometer a atitude errada ou errar no voto por fazer na pressa. Muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas não estão preparadas com informação suficiente para a ordem do voto, por exemplo, como é o caso das eleições gerais. Então, ter aquele tempinho para pensar se é deputado federal, se é deputada estadual, se é Senado, etc., isso pode ser bacana. Eu acho que essa medida vai acabar atrasando os outros eleitores, porque eu acho que é um tempo muito longo para tudo isso. Eventualmente, nós sabemos que poderá ter, sim, uma maior demora nas filas de votação, mas eu acredito que pela segurança do processo eleitoral, pela segurança do voto, é uma implantação válida. E o eleitor que quiser também já treinar, ele já pode entrar lá no simulador de votação disponibilizado pelo TSE e poderá já treinar, inclusive, com esse intervalo extra que nós teremos aí para exercer a nossa cidadania no dia 2 de outubro. O primeiro cargo a ser preenchido na urna é deputado federal, com 4 dígitos. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 dígitos. Depois, o eleitor deve votar para senador, com 3 dígitos, governador, com 2 dígitos e, por último, para presidente da República, também com 2 dígitos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.